Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem fazer parte aí da nossa comunidade Imparcialmente Santista. Seja muito bem-vindo. Se você tá aqui mesmo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Isabel Nascimento, bem-vindo ao vídeo. Nesse vídeo hoje, eu não podia terminar esse dia 25 de setembro, sem falar da entrevista que o presidente Pérez deu para a ESPN e até para a mesma ESPN que o Jesualdo Ferreira falou muito sobre o próprio presidente Pérez. Então hoje a gente viu um embate aí entre o nosso presidente, o nosso ex-técnico, falando sobre a gestão, falando sobre lealdade, falando sobre compromissos. Então eu quero pontuar, eu peguei principalmente aqui nas aspas que o Lucas Mussetti, o setorista da Gazeta, pontuou lá no Twitter dele. Então eu vou pegando por elas pra gente discutir o que aconteceu. Lembrando que o Pérez está há muito tempo, até o Alex Frutuoso falou na última live que a gente teve, que tinha quase 10 dias que ninguém o via, ninguém sabia onde estava o presidente Pérez. Na segunda-feira que vem ele pode vir a ser afastado do Santos, então ele aparece até elogiado aí por alguns comentaristas da ESPN, porque ele reapareceu, deu a cara a bater, mas eu acho que o Pérez nesse momento seria muito mais importante ou ele simplesmente se retirar do Santos, ou ele parar de colocar tudo isso. Se não tem novidade, se não vai pagar um Hamburgo, se você não tem uma nova postura pra você falar, não acho que depois de um triênio aí tão centralizador e tão omisso, seja a melhor hora pro presidente aparecer. Bom, o presidente hoje, Pérez, lá, dando entrevista no BB Debate, na ESPN, falou que o Jesualdo foi muito leal o tempo todo, uma pessoa excepcional como ser humano e como técnico. Ele falou que o cenário era ruim, que por isso que ele foi demitido, que ele fez tudo pra manter o técnico, mas que a gente tem que entender porque a gente sabe que teria problemas por conta da pandemia. E assim, né, gente, seriam viagens de avião, o Jesualdo tem 74 anos, deu a entender que o presidente ele disse tudo isso para meio que culpar a pandemia do fato do Jesualdo ter sido mandado embora, falando que o problema dele não era técnico, que ele gostava do jogo dele, que a atitude foi rápida, porque assim, o Jesualdo ele tá mais acostumado com Portugal, tá mais acostumado com a Europa, então o que seria melhor pro técnico ir embora? Eu fiquei com a sensação de que parece que o Jesualdo fez um favor pra ele, protegendo o Jesualdo, um técnico de 74 anos, sendo que assim, a opinião, a posição, a decisão era do Jesualdo de ficar ou não lá, por conta de saúde, né? A gente tá vendo em várias ligas, principalmente da NFL, tem alguns jogadores que não querem jogar e vão ser remunerados pelos clubes porque não se sentem confortáveis diante das situações de saúde que estão expostas nos Estados Unidos ou mesmo aqui no Brasil. Então, se fosse uma opção de um cara que tava com a esposa em Portugal, que havia perdido a irmã no incêndio, eu acho muito injusto você simplesmente culpar a pandemia. E depois ele disse que ele tentou falar com ele, mas não conseguiu. Tentei pelo celular, queria uma conversa, mas a culpa é sempre do presidente. Tentei falar com ele, mas não consegui de nenhuma forma. Isso pra mim, acho muito difícil. Porque assim, o Jesualdo sempre foi uma pessoa muito ética, muito leal, muito respeitosa ao Clube do Santos. Hoje o Jesualdo, na entrevista que ele deu, ele falou bem dos torcedores, ele falou bem do Clube Santos, falou bem dos jogadores, do elenco, da cidade. Ele nenhuma hora desrespeitou o Santos. O Santos desrespeitou o Jesualdo inúmeras vezes. Primeiro achando que ou ele seria Jorge Jesus ou Sampaoli, ou ele seria Sampaoli só porque ele é estrangeiro, ou ele seria Jesus porque simplesmente ele é um técnico mais velho português. E ele, nos seus 74 anos de carreira, 74 anos de vida, né, e muita experiência, nunca tinha se demonstrado um técnico tão ofensivo como era o Sampaoli. Então foi esperado algo do Jesualdo que nunca foi compatível ao que ele demonstrou na carreira dele. E assim, o Pérez continua dizendo que o técnico Jesualdo está magoado e que ele não sabe. Ele simplesmente não sabe o motivo. E o que o Jesualdo falou? Aspas para o Jesualdo. O presidente não esteve nem presente, nem ninguém da diretoria. Uma tremenda falta de respeito. No mínimo, ele teria que ter coragem de estar presente, mas não é uma característica que parece ser muito a dele. Ele não foi capaz de perceber que foi desleal pela forma que tratou o assunto, porque a situação que se passava não era nem dos treinadores e nem dos jogadores. Não se pode fazer o que fez todo aquele tempo de esperar até as coisas ficassem bem.
Todos nós sabemos o que se passou. O Santos tem jogadores, é o que eu falei, jogadores, dirigentes e torcedores incríveis, que eu saúdo com prazer. O senhor José Carlos Pérez, eu não tenho, porque não teve respeito comigo. São duas coisas muito diferentes. Então aí, novamente, você tem uma pessoa na mídia expondo o José Carlos Pérez. A gente teve essa situação com o Gustavo Henrique, a gente teve essa situação com o Bruno Henrique, com inúmeras pessoas que saem do Santos e acabam expondo o presidente. E aí o presidente, ele fala: minha relação com o Gesualdo foi de amizade, de carinho. Não tenho o que falar do Gesualdo, excepcional. Até por essa relação que eu não tive coragem de segurar ele. Mas sobra pro presidente. Eu não gosto desse sentimento de sobra pro presidente. É óbvio que sobra pro presidente, é a função dele. O Gesualdo, ele foi mandado embora, ele foi segurado de uma maneira extremamente desrespeitosa. E eu acho positivo que uma pessoa como o Gesualdo está expondo o que efetivamente aconteceu. E a entrevista não parou só em Gesualdo. Ele novamente falou que nenhum jogador é inegociável, novamente tratando os jogadores daquela forma que a gente sabe, que se chegar uma proposta para Soteldo, para Veríssimo, eles vão embora. Essa sensação que tá sempre em volta do Santos. Se a gente lembra, tá chegando o fim do triênio, mas assim, o José Carlos Pérez foi quem prometeu mais de 100 mil sócios, foi quem prometeu 50% dos jogos na Vila, 50% dos jogos aqui em São Paulo, foi quem prometeu tantas coisas que assim, de quem que a gente fica do lado? Agora a gente começa a repensar. Ele falou do Sampaoli. Sampaoli é jogo duro, fizemos dívidas por conta dele, fizemos 12 contratações. Sim, fizemos, e por um tempo eu condenei muito o Sampaoli, falando, realmente, Sampaoli pediu gente demais, Sampaoli mudava o time, ok, mas quem assinou a vinda do Sampaoli e quem prometeu provavelmente foi o José Carlos Pérez, que quando o Sampaoli falava pra nós, mas as contratações não estão vindo, me falaram que o Santos tinha dinheiro. Agora eu realmente acho que falaram isso pro Sampaoli, como eu acho que falaram pro técnico Cuca que o Elias ia conseguir jogar, que a gente iria conseguir pagar a dívida pro Hamburgo. E como, novamente, provavelmente, o técnico Cuca está decepcionado outra vez com a gestão. Então, essa foi a entrevista aí, José Carlos Pérez, por vários tempos, aí, vários dias, sem aparecer, e deu hoje essa entrevista. O José Carlos Pérez, ele não aparece, por exemplo, no Diário do Peixe, em mídias que são especializadas, ou dá uma entrevista pro Musetti, ou pro Éder Traschini. Isso dificilmente a gente vê, mas a gente vê entrevistas que, você olha e fala, ele talvez só queria falar pro Gesualdo, porque ele quantas vezes disse que ele é excepcional, que ele não teve coragem, que ele precisou mandar o Gesualdo embora. Então são muitas palavras do presidente, mais uma entrevista polêmica, mais uma vez que a gente vem falar aqui de gestão, e na segunda-feira aí pode existir uma chance do impeachment, pode existir uma chance dele ser afastado, e a gente espera na segunda-feira mais notícias sobre o posto de presidente, esperando o que vai acontecer. O que eu queria muito nesse momento, quando o Cuca chega, a gente acha que vai mudar alguma relação ali contra o Renato. Eu queria que o Renato aparecesse mais. Dizem que o Renato até parece meio que um auxiliar de técnico, só que ele parece muito mais um auxiliar da parte de futebol, da parte de técnica e tática, do que diretor de futebol, do que uma parte muito mais da organização. O Renato é uma pessoa extremamente com muita ética, muito respeito ao Santos, muito organizado, muito comprometido. Eu gostaria que nesse momento a gente visse mais a cara do Renato e talvez menos a cara do presidente Pérez. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau!